Beleza? Estamos aqui com mais um dia, mais um podcast, Resenha Pro, eu com meu amigo aqui, Augusto Moutella. E aí, pessoal? Bom, a gente está aqui novamente nesse nosso podcast falando sobre coisas interessantes da vida profissional, da vida pessoal, enfim, falando sobre situações inusitadas ou não inusitadas, mas recebendo gente muito boa, da melhor qualidade, profissionais, da vida pessoal também, muita coisa interessante pra gente falar, enfim, conversar, jogar conversa fora, beber um bom vinho, beber um uísque, enfim, acompanha aí, acompanha aí os nossos episódios aí do podcast 1, podcast 2 do Resenha Pro, certamente você vai dar muita risada, vai ser muito interessante até para aprender para a tua vida profissional, a nossa intenção aqui também é essa, mas a gente está aqui no nosso bate-canal, bate-local, Candice & Co, aqui no Rio Design. A gente convida aí a todos vocês aqui no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, Brasil, do lado do Shopping Rio Design, Candice & Co. Já agradeço de antemão por abrir esse espaço. Barra. Rio Design Barra, Tem o Leblon. Tem o Leblon, mas o de Barra é... Barra é Barra. Mais legal. E aí, pessoal, tô brincando. Venham conhecer, um espaço muito legal. Tem tabacaria, tem bebida de qualidade, comida de qualidade. E aqui, né, acolhendo o nosso podcast, acreditando nesse nosso projeto, que certamente vai dar certo. Muito obrigado a vocês. Rafael, eu quero saber o seguinte, meu amigo. A gente, né, o sarrafo tá só subindo. Primeiro tá podcast, segundo podcast. A gente está no terceiro episódio da primeira temporada. A quem temos hoje, ou na verdade, quem temos hoje aí como nosso ilustre convidado. Faça as honras aí, meu querido Rafael Patrício. Vamos lá. Mas antes de fazer as honras, vocês perceberam que o camarada aqui é meio mal educado. Eu fui gentil, apresentei, falei Augusto Moutella, falei até... Mas, não, essa voz dele é Good Times 98, lembra disso? Good Times, radialista. Total, aquele programa bem sexual que tinha, né? Tô brincando, mas meu amigo, irmão, parceiro desse projeto, Rafa, né? E a gente tá aí, né? Temos os nossos queridos e amados filhos na escolinha aí, estudando, enfim, só a galera, gente boa. Todo podcast a gente fala dos nossos filhos. De vez em quando a gente é chamado lá, né, Rafael? Vamos deixar isso em off. Seguinte, meu querido Rafael Patrício, faça as honras aí, meu amigo. Vamos lá, hoje a gente tá no terceiro episódio e a gente tava lá pensando, eu tava pensando, quem nós vamos chamar? Quem? Alguém acima, porque o nível vai aumentando. Aí eu falei, tem um amigo. Mandei mensagem pra ele, falei, cara, tem um podcast que a gente lançou, tu tá afim? Ele falou, topo, bacana. Eu falei, manda sua biografia, manda seu mini currículo. Ele entendeu que era entrevista de emprego, porque o cara mandou. Botou tudo. Não, o cara mandou nome completo, CPF, e-mail, tipo sanguíneo, telefone. Aí ele mandou assim, Rafael, foto. Aí ele falou, Rafael, tá aí, tô mandando, e você, dá aquela ajustada e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem. Eu acho que o cara não entendeu qual é a proposta do podcast, Augusto. Introduz aí, Rafael, introduz aí. E como de costume, eu com aquela colinha sorrateira que ninguém tá vendo, porque é justiça. É cega. Vai lá. Então, ninguém tá vendo. Deixa eu apresentar a vocês aí o nosso amigo, nosso camarada, meu ex-adverso na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Ratinho! Boa! Doutor não. A gente tá num bar, como Augusto muito bem falou, a gente tá num bar. Meu amigo, Pedro Sileno. Uma salva de palmas. Boa! E como eu falei do currículo, Augusto, Vai. Lá vai, hein? Vai. Segura a onda. Segura. Advogado, graduado em Direito na UCAM. Pra quem não conhece o UCAM, Cândido Mendes. Pós-graduado na UCAM.
Cândido Mendes. Ele mandou um negócio aqui, cara, que eu cocei a cabeça. Eu falei, cara, como que eu vou falar isso? LL.M. LLM. Em Direito Corporativo na IBMEC. Aí, quando eu li, arrepiei, cara. Não é fraco não, filho. Arrepiou até o cabelo. Vai. Arrepiou até o cabelo. Você tem mais pra arrepiar do que nos outros, né? Arrepiou o cabelo E da aqui ainda tem churreia. implante, hein? Da churreia é complicado, Arrepiou o vai. cabelo da churreia. Vamos Pra lá, quem não vamos sabe lá. Churreia, ó, do dedinho. Consultor jurídico empresarial, especialista em direito material e processo do trabalho, direito empresarial e direito contratual, atuante no segmento de entretenimento, transporte, construção civil e, esse é o mais importante, etc. Entre outros. Etc. E outra, cara é galã. Barba ruiva. Rafael, eu já te falei o seguinte, quando for convidar, pede uma foto pra gente ver se não vai destoar muito do nosso padrão, né, cara? Não, porque, barba cara, ruiva. fica difícil Ele é competir. quase. Fica difícil. Só Mas tá fal- certo, a gente só ganha faltava- popularidade, ganha Só faltava audiência. aquele sobrenome Barbosa. Barba ruiva. E aí eu fui, mandei a figurinha, mandei o avatar, que é da... Deu da opção pod- de trocar, né? Mas Aí ele olhou assim e falou, Tá bom. caramba, Rafael, sou bonito até no avatar. Mandou essa, Augusto. O meu avatar já falaram que eu sou o poderoso chefinho. boa. Então, eu tô tranquilo. Mas Não, eu gosto do poderoso chefinho. E eu o meu gosto. chegaram e falou, calma aí, você não é louro? Eu já falei isso pra você. Photoshop no avatar. Na verdade, Não, tu tá... Olha Você só, fez aquilo ali. Não, tu eu tá vou se falar. aproximando. Deixa eu falar aqui no podcast. Fala que eu te A gente escuto. perde o amigo, mas não perde a amizade. Perde o amigo, mas não perde a amizade? Não, a gente já tá... Perde o amigo, mas não perde a piada. Tu tá muito próximo de Clodovil Hernandes ali, cara. Olha, sinceramente... Tu tá próximo, tá próximo. Não, aí até... Fica a dica. Aí eu mandei assim, o pessoal viu, os colegas viram e falou, calma aí, Rafael, mas você não é louro. Eu não sou louro hoje. Mas eu já fui cabelo brancão. Meu cabelo Mas quando tem era que ser criança era louro. A Só que- caricatura tem que ser fidedigna Só que- ao tempo atual, né? É, Photoshop ele busca lá Só que uns 15 anos. a foto que eu peguei, que é a foto que eu uso no site do escritório e Muita em maquiagem. lives e tudo é. mais, tinha uma luz jogando Essa aqui. Luz de Deus assim te iluminando. É claro, não pode ser. Não, mas aí tinha uma luz que jogava e meu cabelo acabou que ele ficou meio Cara, olha só. platinado. Apresenta o nosso convidado, por favor. Mas Que já? você, ele acaba falando dele. Mas ele já? vai complicar. Depois que ele comprou Mas esse já? colete, colete azul, azul colete, colete azul. Tem essa música aí, vamos lá. vai. É, A vestimenta casual azul do bique. nosso encontro aqui pós-trabalho. Claro. Pós-trabalho, trabalha assim. Claro, e a propósito, amanhã eu tenho audiência. E a gente tá aqui nesse bate-papo, à noite. Hoje não tá chovendo, música tocando aí, rolando ao fundo. Isso aí. E daqui a gente vai Postergar isso aqui depois um pouquinho. reza a lenda aqui. Reza a lenda aqui. Então com vocês, Pedro Sileno, seja muito bem-vindo, meu amigo. A palavra é sua. Fala Diga aí, aí. Pedro. Só Pedro, né? Vou puxar a sardinha, né? Xará do meu filho. Não pode ser, né? Tem que ser boa gente. Mas Vamos a gente lá. pode cantar aquela musiquinha do Lara, não? Pedro de Lara, lararararara. Vamos lá, Pedro, Pedro, diga aí. Pedro é um nome realmente uma referência que quem eu conheço que tem identidade com Pedro tem, né, memória boa, puxa aí numa referência Verdade, boa. verdade, e verdade. Foi um nome que saiu um pouquinho de evidência aí, mas depois voltou, né? Não, é um nome bacana, é um nome bonito, eu acho gosto também. bonito. E é o nome do meu avô. Meu nome é Pedro Ezel Sileno Neto, né? Meu avô faleceu com 85 anos, já tem alguns anos, então o Pedro já é forte aí há muitos anos. Já. Fale de Pedro Eziel. O meu Pedro aí, ó. Tá vendo? Filho Tá do Augusto vendo? chama-se Pedro. É, o Pedro. Faz milagre aí, hein, Aí. cara? Olha só. Tá E a vendo? tatuagem maneiríssima. por Tá sinal. vendo? E quem Ó. foi Pedro? Pedro Beltrão. Pedro Beltrão, meu Quem amor, foi amor Pedro da minha vida. Eziel Sileno Sileno. na sua vida e na sociedade carioca? Rapaz, meu avô. Lá no Leblon. Não sou tijucano. Minha história de vida, ela
no início ela parece iniciar como uma história triste, né? Porque eu perdi a mãe muito cedo. Não tem como não falar sobre isso, já que você tocou nesse assunto. Inevitável. Tinha 8 anos de idade, meu irmão também tem irmão gêmeo, minha irmã 1 ano e meio mais velha que a gente. Então foi muito difícil, né? Muito difícil. E meu avô foi o que abraçou ali a causa de criar os filhos, os netos, na verdade. Sim. Tem um filho e a minha tia, minha irmã. E meu pai ainda era um pouco jovem, um pouco desvirtuado ali Mas ainda. só uma coisa, é avô paterno? É, ou paterno. E ele tinha uma vida de educação, tinha uma escola lá em São Cristóvão, o Instituto Sileno, que hoje, aonde eu passo, sempre tem alguém que estudou no Instituto Sileno. Isso é uma lembrança muito boa, lá em São Cristóvão. Hoje fechou, poucos anos atrás a família vendeu, e por circunstâncias da vida mesmo, o segmento, enfim, lá no local não era mais... Mas meu avô teve muita referência com relação a isso. Meu bisavô também era militar, enfim, mas da área da educação. E era professor Eziel, né? Meu sobrenome é Pedro Eziel. Eziel é nome, né? Na verdade é nome composto. Cara, uma coisa que eu vejo, Rafael, que mais uma vez eu sempre falo em todo podcast, né? Embora não acredite em coincidência, a gente vê como boas pessoas, né? Sem demérito aqui, mas eu acho que é um alerta que a gente faz Sim. a quem está assistindo, a administração pública, a agentes públicos, a agentes educadores, mas toda e qualquer pessoa, como a educação é importante, como a educação é transformadora, como ela pode ser transformadora e é transformadora e foi transformadora na vida de cada um, em diferentes contextos, claro, Você pode né? falar isso com muita propriedade, porque você veio de uma família de educadores, Sim. Sua mãe Isso aí. é professora, você professor, eu já fui professor, só que fora da área do direito. Não sei se vocês sabem, até abrir um parênteses aqui, eu Diga aí. sou meio Jô Soares, eu corto um pouquinho, Fausto Silva, que eu falei na última gravação. Brincadeira! Ô louco, meu! Fala aí. E eu já fui professor, direito é minha segunda faculdade, eu fiz análise de sistemas, ciência da computação, na época era o nome, e eu dava aula para curso técnico, montei curso técnico de informática, era o meu nicho. Você se formava? Sim, sim. Eu no último período de informática eu fazia direito de manhã e informática à noite, só que direito é a minha paixão, direito é o que eu amo, é o que eu vivo, é o que eu respiro, e o direito é o que a sociedade toda vive. Só que a sociedade acaba não se dando conta. Mas isso te ajuda hoje em termos tecnológicos? Muito, né? Não Acredito só, que ajude, não só né? em termos tecnológicos. Ajuda a pensar fora da caixinha. A gente observar o mundo de cima. E isso me ajudou muito no direito, me ajuda muito na minha atividade do dia a dia. E acabou que eu me perdi, que você me fugiu a minha linha de raciocínio. E mesa de bar é isso. Voltei, peguei, e falando da educação, e a educação ela é muito importante, educação familiar, educação das escolas, educação da faculdade, isso ela é muito importante. E você trazer isso do seu avô, que veio, o Pedro Eziel Sileno, e eu herdei o neto, com muito orgulho. você é neto. Sou neto. Eu confesso que eu te dei um Google. Deu um Google? Claro, a gente tem que estar... Aí eu dei um Google assim, eu olhei Pedro Eziel Sileno, eu falei, caramba, Pedro Eziel? Aí eu vi a idade e falei, porra, não é o Pedro. E aí eu dei o Google, aí eu vi lá Eziel Sileno, Pedro Eziel Sileno, falei, não, idade avançada, não tem como ser o Pedro. Tão Pedro é jovem, atlético, o cara tem uma preocupação com a saúde, com o bem-estar, até porque ele tem esposa dele, médica nutróloga. Bom, depois divulga pra gente aí, cara. A gente tem pai essa dele preocupação também. tem toda aquela questão. Tchim, tchim. Diz uma coisa, Pedro, quantos anos de casado, conta aí a sua vida, conta aí filhas, que eu já sei que são filhas, Pedro é pessoa próxima, então já sei, a gente já antecipa aí. O que te inspirou também pra tua vida
profissional, né? Enfim, Legal. fala um pouquinho pra gente. É interessante, né? Eu tenho 2 irmãos e... Pô, o cara bonitão, né? Deus já foi favorável, né? Já bonitão, ele já falou assim, pô, gêmeos. Olha só, na minha família não aconteceu isso, cara. Ele castigou o outro, é? Meu irmão não escute isso. Que isso? Brincadeira. Esse é o problema do gêmeo bivitelino. É o bivitelino, Olha a agressividade do ser humano. E é muito legal esse Mas calma aí, nomes. A gente gosta de dar, diz o ditado popular, nome aos bois. Nome dos irmãos. Então, eu conheço uma. Você conhece minha irmã? Eu tenho um irmão, Taciel. Que nome diferente. É nome diferente. Nem imaginava. Que também... Taciel, eu nem conheço um nome similar, Taciela. Eu tenho um irmão Taciel, irmã Taciela. O Taciel é Taciel Sileno Neto. Mentira, Taciel Sileno. O meu pai é Taciel Sileno Neto. O cara não sabe o nome do irmão. Não, é porque... Augusto! Pelo amor de Deus! Meu pai é Taciel Sileno Neto. Mas, porra, como é que seu pai é neto? Vamos atribuir isso ao vinho. Tá tudo certo. Já estamos na... Eu acho melhor aquela dinastia. Primeiro, segundo, terceiro, mas eu acho bem bacana. Minha família tem isso, meu irmão é Carlos Patrício Filho. Meu Tu pai quase Patrício. errou o nome do teu irmão. Porra, tá agora vendo? também, ó. Tá vendo? Eu vi. Fala aí, Pedro. E aí o meu irmão tem o nome do meu bisavô, que também tinha aí a referência dele de história na área militar e tal. A gente tem rua no Recreio com o nosso nome. Tem amigos que moram nessa rua. Pô, que bacana. É engraçado, meus clientes que moram lá, quando vai falar nome da rua, nome Mas me do diz uma coisa, Recreio. Recreio o que é? Escola? Não, Recreio é uma rua que foi dada por alguma Mas é o que? circunstância, Recreio o quê? Recreio dos Bandeirantes. Recreio dos Bandeirantes. Isso, fica bairro, próximo à Barra da Tijuca, né? Sim. Aqui, ó, próximo a onde nós estamos aqui. E assim, a gente, muito cedo, né? Como eu expliquei, a gente perdeu a mãe e tudo mais. E a gente foi morar, né? Com 15, 16 anos, a gente morava com meus avós e meu pai. Uhum. Meus avós foram realmente quem ali cuidaram da gente, quem se preocupava com a educação, com tudo. Amo meu pai de paixão, meu amigo, tá do nosso lado até hoje. Mas escolheu aí viver um pouquinho na vida mais tranquila. Enfim, tinha uma circunstância. Os filhos já de criados, vida. muito bem criados. Deixou um posso pouco falar assim por no colo dois. dos avós, assim, sabia que os avós iam dar conta e tal. E quando a gente tinha 16, 15, 16 anos, minha tia, casada com meu tio, que foi, né, a quem eu devo muito da minha vida profissional, que era delegado regional do trabalho por 18 anos, foi delegado regional do trabalho por 18 anos, e foi nomeado para o tribunal como desembargador. Qual o nome? Luiz Carlos de Brito. Que bacana. E ele, assim que ele se aposentou, né, pela idade que ele atingiu, ele montou o escritório na Rua México 31. Foi pela expulsória? Foi pela expulsória, conjunto 303. Rogo chegar nesse ponto. E aí com 17 anos, assim, a gente muito influenciado pelo que a gente via da profissão dele. A minha tia também foi juíza classista, se formada em Direito e tal. E a gente começou a viver. Juíza classista, você puxou lá do fundo do baú. Exatamente. Foi nomeada na época até por ele, obviamente, foi ali que eles se conheceram, enfim. E aí ela casou e tal, e a gente foi morar com eles aqui na Barra, inclusive no Novo Leblon, próximo daqui da gente. E então a influência foi muito direta. Legal. E aí a gente foi trabalhar, meu tio montou um escritório, que foi lá na Rua México, onde hoje eu dei seguimento. Que bacana. Ele faleceu tem 5 anos. E assim, dentro disso, meu irmão passou por lá, minha irmã passou por lá, os netos dele, de outra família, passaram por lá, e cada um seguiu o seu caminho. Minha irmã fez concurso por magistratura, o meu irmão fez concurso por Estado. Magistratura do trabalho. O meu irmão fez concurso por Estado, é policial civil atualmente. E a neta do meu tio, que é relação familiar, é complicada. Minha prima, né? Hoje é minha prima, enfim. Família. Papai, vovô. Sei lá, bota uma irmã no meio aí pra não ficar igual. Ela fez concurso público, passou, hoje é funcionária do TRT, acredito, oficial de justiça. E a gente, eu com 18, 19 anos, o escritório ali, a ferro e fogo, mas eu ainda muito garoto ainda, no início da faculdade, Legal. Querendo ainda curtir 18, muita 19, coisa, né? A gente não sabia o que queria. E eu vi assim, todo mundo sendo incentivado a estudar, né? E o meu tio
desembargador aposentado ali com aquele... Eu via só aquela imagem, a importância de ser um desembargador, todo mundo chamando de excelência. Eu, inclusive, muito pequenininho, chamava ele de excelência, ele ria pra caramba. Mas a gente não sabia o que era aquilo. E é bem legal que marcou minha vida. E uma vez, assim, eu ali estressado, ainda com aquele salário ali de estagiários, escraviário, querendo viver a vida, gostava muito de sair, sempre gostei de me divertir, de fanfarrão. Fanfarrão. 06. Fanfarrão. Aí eu falei, eu não sei se aqui... Enfim, é as ansiedades da vida, né, que a gente carrega até hoje. Sim, sim. E uma vez eu ouvi meu tio chamando a neta dele, que era outra família, minha tia casou com ele depois de alguns anos. E ele chamou a neta dele e falou assim, Vanessa, vai estudar para concurso, minha filha. Eu te ajudo, para aí, vai estudar, vai para a sala de reunião, a escola tem espaço. E ele incentivando ela, inclusive o outro neto. E eu ouvi aquilo ali por trás da porta. E eu ali vestindo a camisa do escritório, as pessoas já me tratavam, ele é um moleque, já colocava aquele meu terno que era maior do que o corpo, a gravata torta. O defunto estilo trabalhista, né? Sabia na gravata ou não? Treinando da nóia, aquela história, eles me ajudavam, né? Meu tio já dava aquele nó lá, eu já morava com ele me ajudava. E aí uma vez eu não aguentando aquilo, eu cheguei pra ele e falei assim, tio, poxa, tô aqui com você de manhã, de tarde, de noite, a gente vive junto, a gente trabalha junto. E eu achei, poxa, você dando um incentivo para tanta gente fazer concurso e para mim não. Por quê? Por que você não me ajudou também? Por que você não chegou para mim e falou, fica em casa, estuda, eu pago, eu faço aquilo? Aí ele chegou para mim e falou assim, porque você é diferente deles. E você tem um perfil de advogado. E eu tenho certeza que você vai ver muito melhor na advocacia do que no concurso público. Legal. Bacana. Isso Teve a percepção, teve a sensibilidade. Até porque, assim, eu vou te análise. falar, eu passei por isso também. E uma pessoa da qual eu fui estagiário, e não me entendam mal, né? Não estou querendo aqui nem ser politicamente correto, nem deixar de falar, mas uma situação fática. E aí eu não vou ser muito específico, porque de repente pode me lembrar, pode gerar algum tipo de problema. Claro. Mas uma pessoa que eu fui estagiário, e posso falar que é conselheiro da OAB hoje, e ele falou pra mim uma vez, ele, cara, qualquer um, não num tom nocivo ou pejorativo, mas qualquer um é capaz de passar num concurso. Claro que depende de estudo, dedicação, disciplina. Mas nem todo mundo é capaz de advogar. Sim. Então, aquilo eu guardei e realmente faz referência. É o que faz a diferença na minha vida até hoje. Isso eu ouvi em 2002, 2003, talvez, não me lembro ao certo, mas ouvindo você falar isso, então acho que a gente, né, eu passei por esse momento, acredito que o Rafael também tenha passado, e é difícil, eu acho que eu reconheço muito essa situação, porque assim, eu falo isso, sou professor universitário há 15 anos e falo o seguinte, cara, você sair de uma graduação que você terminou e encarar outra graduação, porque você, não é isso, eu quero buscar outra coisa, eu realmente reconheço, realmente valorizo isso muito, até nos alunos hoje, porque, cara, a gente, só quem fez uma graduação, e não supervalorizando a quem faz ou deixa de fazer, mas só quem fez, quem passou 5 anos estudando num curso superior, 4 anos, 5 anos, 6 anos, é que pode mensurar o que é você estudar 4 anos num curso, 5 anos num curso, e depois fazer mais 5, mais 4 num outro. Então, assim, eu sou muito grato ao direito por ter feito a faculdade de direito e ter seguido no direito. Porque realmente fazer outra faculdade, eu acho que é muito desafiador, é muito difícil, até nos dias atuais. Sim, na uma nossa luta época, contra o tempo, é uma luta contra... Mas assim, cara, é super interessante, inspirador. A gente quer trazer isso também, quando a gente traz as pessoas aqui, que isso seja inspirador de fato, para quem está começando, para quem está nesse momento, sejam alunos, sejam graduandos, recém-formados, quem está precisando se recolocar no mercado. E até quem está saindo da magistratura, se aposentou e vai se recolocar, que isso é muito comum. Tem um magistrado da Justiça do Trabalho que ele retornou
juiz da 47ª Vara do Rio de Janeiro, vulgarmente conhecido, popularmente conhecido como Gravatinha, que ele usava a gravata borboleta, e ele retornou à advocacia. Então, a nossa profissão ela é muito desgastante, as pessoas veem muito glamour, porque estão acostumados com filmes, séries, Estados Unidos, que é todo mundo. E eu achava que quando fosse me formar, embora eu tivesse meu pai advogado, meus 2 irmãos advogados, que eu ia ficar com o peso da caneta na mão e fundo, com uma estante cheia de vidro, cheio de livro, vidro você já tá reportando no podcast aqui. Cheio de livro, aquela mesa de madeira bonitona e aquela caneta bonita, e a realidade nossa do dia a dia, nós operadores do direito, nós advogados, é completamente diferente. E Augusto estava falando de outra profissão, você falou de inspiração, eu tive, abri um parênteses, que não é muito a proposta do nosso podcast, a gente é mais ouvir do que falar, mas como nós estamos numa mesa de bar, e mesa de bar é um bate-bola. É uma troca. E eu, como havia falado anteriormente, fiz a faculdade de informática, analista de sistemas, fiz uma entrevista muito boa para ser contratado para uma emissora de TV, a maior do Rio de Janeiro, maior do Brasil, para um programa. Eu não vou falar qual programa. Eu já ia falar. Plim, 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 Ratinho. E um programa que estava em início, era a 2ª temporada do programa, que quem faz a introdução desse programa é o Paulo Ricardo. Se você soubesse que você... Pô, tu esse colete aí, tu tá igual... Porra, qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Aí até que um dia... Tadeu Schmidt que o diga agora, que ele vai encarar. Meu irmão me infernizando, pô, Rafael, faz direito. Eu falei, cara, eu sou tímido, sou envergonhado, não parece, mas eu sou tímido. Eu não percebi. Desde o primeiro podcast, você realmente é... Do lado da palavra timidez do dicionário tem a sua foto com esse colete azul. Não tem espaço pra dançar aqui, né? Porque se tivesse... Mas a gente não, olha só. Inclusive, queremos registrar aqui que 1000 inscritos, foi isso que eu falei, né? 1000 inscritos no nosso canal, no nosso podcast, Instagram, resenha.pro, @resenha.pro, e no nosso canal do YouTube. Vai ter dancinha aqui, tá? Você já seguiu o canal? Siga o nosso canal no YouTube. Isso aí. Resenha.pro. Tem o sininho, clica no sininho. Toda quinta-feira a gente vai estar postando novo vídeo com novos convidados, ou novo convidado, ou nova convidada. Isso aí. Vem muita novidade aí pela frente, vocês vão acompanhar. A gente está aqui no trabalho, então siga, compartilha, comente. Se vocês tiverem alguma sugestão, crítica, toda crítica pra gente é bem-vinda, né? Construtiva ou destrutiva, porque a gente é pra agregar, pra consertar. A gente precisa aprender. Claro. Eu ouvi uma coisa de um juiz, que você conhece muito bem esse juiz, esse magistrado da Justiça do Trabalho, que é o nosso Pedro e eu, é o nosso mercado. O juiz falou o seguinte, depois eu volto no assunto que eu tava, ele falou o seguinte: eu gosto de ler livros que digam algo que eu pense diferente, porque faz com que eu pense sobre aquele pensamento, sobre aquela ideia, e ver se aquilo que eu penso é de fato o que eu devo seguir, porque eu posso mudar. E eu não tenho vergonha nenhuma de mudar, porque eu não tenho vergonha nenhuma você acaba de lendo coisas e se fazendo e se valendo de coisas que sejam somente sinérgicas àquilo que você pensa. É muito Como é muito que fácil. é? O quê? Sinérgicas. Eita. Agora, não, eu escrevi para falar no podcast, para dar uma monetização. Sinérgicas, aquilo que você pensa, é muito simples. Então, é interessante que você leia e se intere e procure pensar sobre coisas que sejam conflitantes, né? Não só, mas que te levem a um lugar de fala, te tirem do senso comum, do conforto dos seus pensamentos, enfim. A gente tá falando muito. Não, deixa eu só concluir. Diga aí meu irmão me infernizando, falando, porra, faz direito. Eu falei, cara, não. Porque eu era jovem ainda, imaturo, a gente é imaturo.
e na formação que a gente precisa de decidir sobre a nossa profissão, a gente ainda está na imaturidade. Aí eu, inseguro, até que um dia meu pai chegou para mim, me chamou, ele estava no quarto, deitado, falou: Rafael, tô vendo que você não está feliz. E eu tinha recebido esse convite que eu falei da emissora Plim Plim, foi após essa conversa. E aí ele falou comigo: tô vendo que você não está feliz, vê uma ou outra profissão, medicina, aquelas tradicionais, engenharia, tradicionais da época, no ano de 2000. E aí eu falei: pai, eu já pensei. Ele falou: não me responda agora não. Eu falei: não, mas eu já pensei. Eu quero fazer direito. E o direito, ele é o ar que eu respiro. Eu vivo direito 24 horas por dia, não só eu, a sociedade inteira vive direito, só que acaba não se dando conta. Só que a gente vive o direito de uma forma diferente. A gente vive o direito da forma prática, é a nossa profissão. Buscando que ele seja aplicado em alguma situação. Exatamente. E defender direitos de terceiros, defender direitos do próximo. Então, o que você me falou me tocou profundamente. E essa história que você falou do seu avô, dos seus familiares introduzindo, e você falar que não, você não é para concurso, você é para advogado. E isso me toca profundamente. Isso me toca profundamente. Algo cara, profundamente? Eu falei pra... no fundo, tomar cuidado. No fundo do Mas teu é o seguinte, coração. Ele tá musical hoje, tá né? Musical, ele botou esse colete de maestro. Azul. Esse colete de maestro Ó, acabou com Não ele. é o terno azul, é o colete azul. Não Olha é só. o terno azul. Uma Mas é o saudade seguinte, do Rafael Pedro. é o Lavradinho Ó, pra utilizar o terno dele de É, novo. Ó, mas eu... Aquela música. Inclusive tem uma máxima, não sei se deve ter. Cheirar que o colete. Relaxou. Eu não sei, né? Tocou ele ficou... Tocou É o seguinte, fundo. mas tem uma máxima agora, Tribunal de Justiça, não sei, TRT, acredito que sim. Uma ordem unida e última forma, como a gente diz no âmbito militar. Última forma. Segunda-feira, meu amigo, acabou remoto. Claro, casos extremos de enfermidade, de Não, isso vai ser fragilidade. mantido, tem que ser mantido. Zero não problema, tem exatamente. Por coerência tem que ser mantido. Mas a galera aí que vinha curtindo aí esse momento, alguns até fora do Brasil, vão retornar. Mas você perguntou a questão de tocar, né? Eu vou ser franco. Achei muito interessante. Depende do momento e do nível etílico. Mas vamos lá. Eu gostei interessante a situação aqui. Achei muito interessante a situação aqui, Pedro e tal. E agora, né, na interface do nosso podcast, Pedro, descobri que Pedro, eu não costumo acreditar em coincidência, a gente vem falando dos podcasts aí, mas Pedro é meu vizinho, né, profissionalmente falando, né, estamos lá na Rua México. Arriba! Na rua, não tinha necessidade dessa sonoplastia, mas tudo bem. Vai ser cortado. Na rua não, aí que se engana, o editor gosta, né, o editor dá corda pra ele. Quebra a gente, Mas a gente Rua faz México, isso pra cortar. Rua México 31, Centro Pedro, da cidade do Pedro Rio tá de lá Janeiro. também com o seu escritório. Enfim, e a gente ainda resistência forte no Sem Centro da sombra Cidade. de dúvidas. E aí o Centro da Cidade ainda segue, tá? Para quem acha que não, mas Centro da Cidade ainda Firme e continua forte. firme e forte na nossa advocacia, na nossa atividade profissional. Né? O Pedro tá lá no 3º andar, eu tô no 15º andar, enfim. Todos estamos lá no 31. Jabá. Jabá. Porque o Jabá! Rafael, Jabá! ele... eu tô aqui do lado de casa. 160 metros de Ele casa. vem de skate, Eu vou de pô. Patinete, elétrico, Outro dia ele botou uma Elétrico foto não, de skate. a 160 metros Não, de elétrico casa, o porque escritório. tá- Mas é o seguinte, Tá Pedrão. sedentário. Pedrão, é o seguinte. Já tô íntimo já. Meu vizinho, né, porra? Vizinho. Sim, mas Pedro, seguinte, meu irmão. Conta pra gente o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Fogo no parquinho. Eu quero saber situação inusitada. Fala pra gente aí no dia a dia profissional. Primeiro, eu vou começar tranquilo. Eu acho que você já até meio que falou por conta do avô, por conta da tua história. Mas conta pra gente aí. O que te levou a seguir a vertente aí do direito, a se interessar pelo direito, pela profissão. E também... Aí eu vou deixar a sonoplastia com ele, que são os famosos causos, né? Mas fala aí, primeiro o que te inspirou, depois ele vai te dar a deixa. sonoplastia. Vai lá. A inspiração veio realmente
dessa identidade familiar lá com meu tio, dessa admiração. E aí acabou que eu e meus irmãos, os 3 fizeram direito e a gente se aprofundou nisso. Se tornou muito interessante e muito importante na nossa vida. Obviamente cada um seguiu um lado, não só da advocacia, mas do direito de um modo geral. E realmente eu me identifiquei muito com o direito, muito. E não só pela questão material do direito, da prática, do exercício da advocacia. Eu gosto da nossa profissão de um modo geral. E gosto muito da parte comercial da nossa advocacia, que eu admiro, que eu vivo muito ela. A questão isso eu brinco até muito, eu converso muito com a minha irmã, né? Porque a mesma forma que eu respeito muito a capacidade e a determinação dela de alcançar a magistratura, esse final de semana a gente passou junto, né? Ela me elogiou de N formas, eu fiquei muito emocionado com aquilo. Sua irmã é mais nova? Ou... Ela é mais velha do que eu e eu tenho ela como referência de muitas coisas. E a advocacia proporciona isso pra gente, né? Um relacionamento, um podcast desse descontraído com amigos de profissão, um relacionamento com os clientes. Sim, importante. E eu busco muito na minha profissão, eu tenho hoje, você sabe disso, uma relação muito empresarial e eu faço disso da minha vida. Eu me aproximo dos meus clientes, eu passo a viver um pouco da história das empresas, eu vivo próximo a eles, é uma dedicação exclusiva que eu tenho. E o que te incomoda dentro da profissão? Aquilo que te incomoda, de um modo geral, seja na profissão advogado, seja advogado mais no nicho empresarial, o que te incomoda? O que você vê que poderia ter uma mudança? Eu acho que você falou da questão comercial aí, é bem interessante. Eu sou um defensor ferrenho dessa bandeira, porque N profissões são mercantis e o direito ainda fica muito naquela situação clássica, extremamente utópica de munos, utópica não, né? Até acho que anacrônica. Anacrônica foi outra que eu separei para falar hoje. Ultrapassada, foi quase a pitch. Ultrapassada de munos público. Cara, é comercial, é mercantil, a gente está aí batalhando pela nossa profissão, exato, como todos os outros, mas diga aí. E essa questão comercial, por eu ser também, né, o meu escritório é um escritório pequeno, ali, pequeno, médio porte, eu busco muito essa relação, não é só para manter um cliente, é porque eu realmente gosto, eu me envolvo com aquela situação toda. Como você se envolve com os casos de seus clientes individuais, você se envolve com a questão empresarial. As pessoas esquecem que a gente tem família, né? As pessoas esquecem que a gente tem lazer, que a gente... Eu às vezes fujo um pouco do escritório no meio da semana, assim, eu não posso de jeito nenhum avisar pra ninguém que eu tô, porque todos os nossos clientes entendem que a gente tá trabalhando 24 horas por dia. Sim, né? Isso é muito complicado na advocacia. E eu falo assim, não é possível, pô, a empresa tá aqui pegando fogo, mas assim, a gente tá online. E nos bastidores a gente fala, mas sou advogado trabalhista, não sou criminal, pois tá preso. Pois é. Então, porra, me dá uma paz. E 10 horas da noite, enfim, o cliente tá lá, né, chegou em casa e falou assim, caramba, Pedro, como é que tá? Eu falei, cara, mas a gente não pode ver isso depois, não, tem que ser agora. Isso foge um pouco do nosso controle, a gente tem que manter, né, aquele relacionamento ali presente, ainda mais tratando de empresa. Contrato, plim, plim. Não tem jeito. Como é que é a sonoplastia do... Xim. Nossa, como é que é? Foi, olha só, foi o que deu pro momento. Cabeça, né? Foi o que deu pro momento, vai. Então vai lá. E, assim, com relação a essa questão prática da advocacia, é isso. Eu hoje... A gente já conversou isso em outras oportunidades. Hoje no escritório eu sou operacional ali direto e então a gente sofre do dia a dia, da burocracia da justiça, da morosidade. Sim. E a gente está lá preocupado em reclamar da magistratura, do juiz, do diretor, ficar preocupado com a gente se a gente está reclamando ou não está. Por a gente estar ali todo dia, todo mundo sabe um pouquinho quem são os advogados atuantes, né? Então, assim, é complicado. Hoje eu recebi um amigo que falou, Pedro, tu quer mandar uma mensagem para a corregedoria, tô há um ano para expedir um alvará. Eu falei, você tá esperando o quê? Não tem jeito, porque eu não faria. Não tem jeito. Eu falei, então faça. Ele falou, pô, mas eu falei, não faz ou faz? Eu falei, cara, não sei. Não sei. Faz o que está no seu coração, faz. Faz o teu coração mandar, né? Pô, tive experiência recente agora numa vara do trabalho, também não vou citar nome, de uma urgência, assim,
Não é de morte, né? Porque no seu trabalho não tem isso, mas assim, era um gravame no imóvel de alto valor e tal. Pô, a gente substitui a execução e a gente no cartório todos os dias para tirar um gravame. Eu falei, olha, não tem mais justificativa nenhuma para não tirar esse gravame. Não tem. E o meu cliente tem um investimento alto, provando por A mais B e tudo mais. E aí o serventuário chegou para mim, todos os dias fazendo balcão virtual. Essa é a facilidade dos novos tempos. Desde que haja disponibilidade. Até abrir um parênteses, como é a minha área e a do Pedro também, com a pandemia, aproveitar a pandemia, por favor, vacinem-se, usem máscara, distanciamento social. Aqui a gente procura estar resguardado, né? Enfim, seguindo as medidas de segurança. Vacinados, eu tô com as 2 vacinas. Todos nós aqui. Então a gente está totalmente protegido, então vacine-se, não esqueçam. E com a pandemia, a Justiça do Trabalho, as pessoas falam, fechou a Justiça do Trabalho, fechou presencialmente, mas e a maioria das varas vão ser... E devem estar, né? Claro, porque deve servir aos jurisdicionados, o álcool... jurisdicionados. Até o copo aqui. Então deve fazer, até porque prestou concurso público para atender, e a Justiça, ela tem atendido, e o balcão virtual, ela é uma realidade que eu não sei se veio para ficar, eu acredito que sim, e tem funcionado. Só que infelizmente algumas varas não. E a gente fica à mercê do judiciário, à mercê da resolução, da conclusão do serventuário, que trabalhou muito na pandemia. Eu tenho certeza que você trabalhou bastante na pandemia, todos nós trabalhamos, Augusto. Você madrugada, né, Rafael? É isso aí, né? Rapaz, eu trabalhava 33 horas, eu cheguei a trabalhar 36 horas direto. E não sou eu. Não, a gente pode perceber que... Eu acho que assim, a gente às vezes fala, poxa, rotina, a gente é de uma geração, querendo ou não, foi habituada ao sair de casa para trabalhar, querendo ou não, é isso. Sim. E a gente foi obrigado a virar uma chave muito rápido, né? Ou seja, para uma situação de home office, enfim, e nova para todo mundo. Acho que a gente procurou administrar da melhor forma, talvez não da forma ideal, mas da melhor forma. E acho que aqui a gente também, claro, a gente fala o que a gente entende que pode ser melhorado, mas a gente também agradece muito a serventuários, a magistrados, que trabalharam a advogados. A maioria trabalhou muito. Que também procuraram se adequar e se adaptar para que a gente tivesse bons resultados aí, enfim. E outros profissionais, né, profissionais de internet. Aqui eu quero deixar aqui um parêntese, embora estejamos falando de direito, mas profissionais de entrega de farmácia, entrega de comida, entrega das mais diversas entregas, né? Incansáveis, fica em casa, chuva, muito tranquilo, fica em casa, mas eu procuro, não estou aqui dizendo para que ninguém tenha que fazer igual, mas é importante talvez a gente ter um pouco de humanização. E o rapaz que entrega uma comida para você, de repente você não sabe nem se ele outro dia eu falei com o Rafael isso, né, a gente trocou uma ideia sobre isso, se ele comeu aquele dia alguma coisa em algum momento, não que a gente tenha que ser garantidor universal, não é isso, mas se preocupar um pouquinho. Vamos, né? Poxa, eu estou me alimentando, o cara está trazendo aqui uma comida legal para eu comer com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, mas será que esse cara se alimentou? Ele está tendo a oportunidade de fazer isso com a família dele? Então acho que essa preocupação não no sentido utópico ou sacerdócio, nada disso, não estou querendo chegar nesse ponto, mas o Siri, não encontrei isso na internet. Não encontrei. Mas a bem da verdade é essa preocupação. Acho que a gente é um momento para refletir, para se humanizar, mas eu acho que isso tudo que o Pedro está colocando realmente é uma preocupação importante, foi um momento importante para refletir. Eu acho que a gente sai, querendo ou não, diferente, mais fortalecido, mais diferente. Eu acho que sobretudo a palavra seria essa, diferença. E é o seguinte, Rafael, Pedro ele tá indo bem, tá nesse linguajar dele tranquilo, calmo, né? Bom moço, bom rapaz. Aquele que voltar aqui umas 8 vezes para aguentar o clima de vocês. É aquele genro
querido por toda a sogra, Ah, bom moço, Nem tanto assim. bem, Que não- bem não arrumado, bebe, não sai às tranquilo. quintas-feiras. Você sai às quintas-feiras, Isso. Pedro? Não, Algumas, ele já algumas. saiu hoje, né? Já saiu hoje pra gente trazer Algumas pra cá, 8 né? quintas-feiras por mês. A gente já desviou nessa quinta-feira. Mas, Rafael, seguinte, eu quero Diga. saber o fogo no parquinho, eu quero saber aquilo que só a gente vai saber aqui no Resenha Pro, o que o Pedro vai contar só aqui pra gente. Faz aí pra gente aquela vinheta não, né? Mas aquela fala que só você sabe fazer. O Times 98. Pô, agora a gente denunciou a idade, né? Vamos lá, vai. Causos de Pedro Sileno. Conte pra nós, Pedro. Tem algum causo? Fala aí. Olha, tem um causo que me chamou que até na verdade me marcou muito, né, durante esses anos de profissão. Quando tem olha é porque vai vir alguma Que é coisa de porque, verdade. na verdade, como aqui é um tiro muito rápido, não me veio aqui na cabeça nada que pudesse a gente rir aqui pra caramba. Mas assim, a situação... É modesto, ele é modesto. Olha só o que ele vai falar. Olha eu só. tô observando isso. Vai. Aprofunde. Vai. Mas uma ocasião de uma audiência, eu cheguei cedo, como sempre, né? Um advogado disciplinar ali, né? Pontual, assíduo e tal. Olha só. Eu senti um tom de desídia conosco. Não, o cara veio de casaquinho. Lá. Camisa social. Casaquinho com... Camisa por baixo. No escritório hoje me chamaram de Faria Lima, né? São Casaquinho Paulo, náutico, casaquinho náutico. Só na braçada. Vai lá, Pedro. Vamos lá, Pedro. E assim, o cômico da história inicial foi a minha posição perante o juiz no dia da audiência e eu tentando justificar o que era injustificado, né? E eu cheguei cedo, a audiência tinha chamado e tal, e eu tinha realmente falado com o reclamante alguns minutos antes e ele disse que estava chegando e tudo mais. Reclamante, pra quem não sabe, pra quem tá assistindo, é o autor da ação, né? Perfeitamente. E aí eu cheguei na sala de audiência tentando justificar o que era injustificado, porque eu não conseguia fazer contato, e eu conversando, não me recordo quem era o juiz na época, salvo me engano que era na 20ª vara, mas não sei quem estava na presença da audiência. E eu tentando justificar, e a gente gagueja, e a gente não tem justificativa É a situação nenhuma. Delicada que E a gente tal, vive. e tentando buscar uma alternativa para adiar, ou para que a juíza não arquivasse, ou que a gente não fosse ali, né? Tremeu na base. Tremeu na base. Silêncio. Gaguejou. Aquela audiência linda lá de instrução e a gente não sabe o que falar, inventando história pra lá, inventando história pra cá. Assim, doutor, o que o senhor tem mais a me dizer? Eu falei assim, eu não sei o que dizer mais. Mas eu gostaria muito, mas... Eu tô passando mal aqui, eu tô suando frio. Uma coisa, eu falo pra senhora, ele estava há 3 minutos atrás chegando, e ele não chegou até agora. Chega, é a fila do elevador, é o trânsito. Ele não soube apertar lá embaixo, J8, parece um batalha naval aquele elevador, né? Manda recado pra lá, manda recado pra cá, pelo amor de alguém faz contato, alguém faz não sei cadê o quê. o cara? E a juíza, assim... Nondertal. Descrédito, óbvia. Totalmente. Você passando achando mal, que era tava conversa. suando. Já olhando pra minha cara assim, sem crédito nenhum, debochando, rindo e tal. E ela falou assim, doutor, chega de tentar alguma coisa. Depois dessa eu Falei, vou até encher minha taça. Falei, excelência, eu tentei de todas as formas, perdão por qualquer coisa. Bota pra ele aí que ele tá sendo educado. Não, Não, vou botar... Você quer que eu ponha rápido ou devagar? Não, como você achar melhor. Você Devagar. sempre foi gentil, você não vai, eu vou botar não vai devagar. fazer besteira agora. Eu vou botar devagar. Ó, E agora enfia. em algum momento... entra tudo. Devagar. Em Não, algum primeiro momento devagar, depois entra um... Não lembro se foi um funcionário do tribunal, se foi alguém do bombeiro, alguma coisa assim. E ele tava com o papel da audiência na mão. O reclamante teve um mal súbito no elevador do tribunal. Caramba. Sim, é uma história triste, obviamente, até porque Nossa eu conheço familiares e tal.
Mas assim, na audiência... Mas se contar, ninguém acredita, Não, ninguém acredita. E inclusive a juíza. E a tentativa... Mas não tinha como, porque foi o bombeiro. E a tentativa minha ali foi tão engraçada, porque eu tava tentando de todas as formas mostrar pra juíza que aquela maluquice não era mentira. Não era maluquice. E ela, doutor, pelo amor de Deus, doutor, você tem um prazo pra eu justificar alguma Mas coisa. ela não acreditou na sua barba ruiva. Ela não acreditou Aquela em mim. Doutor, Eu tira uma selfie da com justiça. decujos e Não, mas- decujos, para que vocês No entendam, é o momento- defunto. Mas no vai. momento chegou a informação e eu olhei pra ela e falei assim, doutor, eu não sei se eu fico triste ou feliz pela senhora agora ter certeza da minha verdade. É verdade, é verdade. Mas isso assim é um pequeno exemplo do que nós, colaboradores do direito, passamos no dia a dia ali na nossa... Mas o justiça que a cliente, gente Pedro, o ama. cliente não faleceu Faleceu. dentro do elevador. Caramba. Dentro do elevador, não? Foi Foi no elevador do tribunal. No elevador do ele foi Tribunal socorrido Tribunal do Trabalho, né? Trabalho. Tem TRT. quanto tempo isso? Caramba. Tem 6 anos. Caramba, Eita. que coisa, né? E assim, Eu era adolescente nessa época. eu era Há adolescente. 6 anos atrás eu era É, adolescente. tu via Malhação com o Cauã Raymond. Nessa época a gente não corria pelas escadas, a gente não chegava bufando no tribunal. Nessa É época verdade. você ia A pro gente banheiro. Cara, eu vou te falar, em casa. vocês Calma, assim, calma, eu vejo... calma aí, Augusto. Essa coisa Tô linda calma, que é. tô tranquilo, cara. Empurra não. Eu falei Cauã Raymond e tu ficou nervoso. Empurra não. Nessa época, há 6 anos atrás. Porra, não, foi ótimo. Há 6 anos atrás, você tava só na advocacia ou você ia pro banheiro, dar aquela relaxada, Não. tomar Tava- banho, Não. aquela fumaça, porque, cara, a gente toma banho. Não sei por que você riu. Quando eu tomo banho e relaxar, eu ligo o chuveiro no quente, aí vira aquela fumaça, quase sauna, eu tomo banho quente. Entendi. Eu não entendi porque a sua gargalhada. O que você faz no banheiro pra relaxar além de tomar um banho Não, cara, relaxado? você olha só, do jeito que você falou, eu achei que você tava perguntando a ele se ele ia pro banheiro pra relaxar No tribunal. Eu também entendi isso. Opa, Tá vendo? Mas você Tá vendo? fazia isso? Não, em hipótese alguma. Tem caso? Em hipótese Olha, alguma. te falar uma Não dava nem coisa. tempo, não Te dava falar- nem tempo. Reza a lenda que não é lenda, que eu conheço, que eu já ouvi falar, no banheiro da JT do Rio de Janeiro. Tu já ouviu alguma história Não, assim? nunca ouvi. Eita. Mas É jovem na justiça, não dá pra... vamos falar aí mais à Não, frente. jovem Teremos não. polêmica. Jovem não fala isso comigo não. Não, mas isso realmente não. Nunca ouviu? Tirando, né, os reclamantes barrigando direto lá no tribunal, que tu entra e não consegue nem ajeitar a gravata, isso o resto eu nunca vi, não. Mas como assim? Não, Hoje gravata? tão nervosos por conta da audiência. Pois é, né? E eles sobe, chegam lá, 8 horas da sobe manhã, audiência. o odor. Poxa, as pessoas moram distante. Eu moro distante do tribunal. A gente sai de casa muito cedo. Não dá tempo de ir ao banho, não dá tempo de nada. Você tem que chegar lá, né? Tem que Ainda tem se que recompor. fazer aquela carrega a corridinha ali bolsinha. na rua X. Você carrega a bolsinha? Eu não carrego aquela bolsinha estilosa do Rafael. fazer os Você não trabalhos. carrega a bolsinha pra botar lenço umedecido? Não faço isso. Não. Johnson Baby. Isso é experiência. A gente tem que aprender. Tem que sair correndo ali na Avenida Chile e tal. Chega lá suado, com chuva, com sol. É operador. Mas o perfume? Não, isso aí a gente não esquece, né? Sovaquento? Não. Ser sisudo não. Perfeito. A imagem é tudo na advocacia também. Isso aí, Imagem é verdade, tudo. verdade, A gente verdade. não pode verdade. perder a pose. Tem Verdade. que estar lá. Não, com certeza. Não, aqui a gente fala, é importante deixar essa dica também. Dica não, mas enfim. Acho que a palavra não seria essa. Dicas do Moutela. Seguinte, na verdade, pessoal, eu falo eu tenho uma máxima comigo que ninguém tem que Você carrega aplicar. desodorante na bolsa também? Também, mas roll-on. Não, mas é o seguinte. Pessoal, é o seguinte pra vocês, brincadeiras à parte, é o seguinte. A gente vive uma sociedade muito da aparência, né? A gente tá falando isso aqui, não sejamos hipócritas, a aparência é importante. Sim. Né? Mas infelizmente, alguns são eu melhores acho isso muito providos, ruim. outros não. Mas assim, mas eu tô querendo dizer isso porque pareça ser, desde que você tenha a oportunidade e possa demonstrar que realmente é. Então eu bato muito nessa tecla, falo isso para os alunos, o seguinte, cara, porque só parecer
vai chegar uma hora que a sociedade, em termos profissionais, pessoais, vai te exigir. Você realmente consegue sustentar uma situação profissional, Perfeita colocação. pessoal? Perfeito. É isso. Então pareça ser, sim, pareça ser, não vamos criticar aqui Isso. a aparência, mas ela se faz você parte tiver dessa profissão. a condição de mostrar que realmente faz parte. Resumo do nosso podcast hoje, cara, sensacional aqui com a gente, o Pedro. Intelectual. Seja foda, ou seja o melhor o tempo todo. Seja o melhor que você puder ser o tempo todo. Em qualquer área. Em qualquer área. Todas as qualquer áreas. área. Se você na for vida pessoal e na vida Se profissional. você for varrer uma rua, Isso aí. que varra com excelência. Parafraseando o nosso querido Cortella, professor Cortella, um cara que a gente, não vou generalizar, que eu admiro, Sérgio Cortella, cara, seja o melhor que você puder ser, naquele dia, cada dia, todo dia, e pareça, crie uma aparência, desde que isso sirva para que você tenha a oportunidade de mostrar que realmente no contexto pessoal, no contexto profissional. Depois dessa ele vai botar o belo fechamento. Pedrão, eu queria que você fizesse as suas considerações. Antes das considerações finais, eu acho que tem um ponto... Considerações finais, isso aqui está cada vez mais jurídico, né? A gente vai trazer outras pessoas aqui também, porque a gente já tá... Daqui a pouco o pessoal fala, porra, vocês estão na panelinha danada aí. Melhor consideração do que alegações finais. É verdade. Diga aí, fala. Calma aí. Fala, Rafael. Antes Fala, das Rafael. Considerações finais. Fala que o vinho já acabou. Como eu falei no início... O vinho já acabou, pessoal. Tá aqui. Como eu falei no início, o Pedro ele é pai de 2 meninas. Procede? Minhas princesas. E a gente vive... Procede é ótimo. Procede. Alice e Luísa, elas vão assistir e são a paixão da minha vida. Só para finalizar a minha pergunta, para você poder responder, a gente vive numa sociedade extremamente machista. Extremamente machista. Eu sou machista, você é machista, certamente Augusto é machista. A gente não tem dúvida disso, só que a gente busca a desconstrução do machismo que reside na verdade o que você está querendo nós. dizer, Rafael, é que a gente o tempo todo acaba sendo, querendo ou não, intitulado como tal, né? Não, e a gente está aqui eu acho que a gente é. E a gente está aqui justamente para desconstruir isso, não me cutuca, quebrantar isso. Não me cutuca com essa sua fala, não. Não, tô. Não, mas eu tô. A gente tá na desconstrução e eu queria saber de você, qual a preocupação que você tem nesse mundo machista em criar 2 filhas? Qual é a preocupação? Enquanto conhecedor do direito, só pra gente finalizar esse nosso bate-papo, infelizmente, eu lanço essa pergunta, fugindo um pouco do direito, mas mostrar, você é um advogado renomado, conhecido, reconhecido, com muitas qualidades, mas qual a preocupação que você tem nesse momento que a gente vive numa sociedade machista para as suas filhas? Rafael, essa pergunta é muito legal. A minha maior preocupação hoje é o futuro delas, é a personalidade delas, é a criação delas. A gente investe altíssimo em escolas, né? Posso até dizer que hoje é um dos investimentos mais caros que eu tenho na minha... Mas é o melhor todos nós. É o melhor investimento. Mas hoje eu me preocupo muito, principalmente, em educá-las, né? Em passar um pouco até da minha experiência de vida, a vida como eu levo, como eu interpreto a vida, né? Passar aquela educação de base, passar relacionamento, né? Fazer com que elas entendam um pouco o lado do outro, dos amigos dela. E assim, a personalidade delas elas vão construindo. Claro. Né? Então a gente pensa em criar elas fortalecidas, elas não mimadas, elas entendendo as dificuldades, as coisas boas, né? O espaço delas, na escola, entre os amigos, numa festa de adulto, numa festa de criança. Né? Se a gente está num lugar que elas não gostam, a gente tem que aprender a ficar um pouquinho. A gente opta por ficar no lugar que elas gostam, para que elas se sintam melhor, é prioridade. Mas Sim. assim, basicamente, eu penso assim, de uma forma bem light, tá? Eu não tenho nenhuma atuação disciplinadora, alguma coisa de ideologia para fixar na mente delas. E hoje até a gente fala muito de construtivismo, né? Que elas construam ideias, que elas construam pensamentos, que elas construam... E até a minha filha mais velha, assim, babando um pouco, ela é muito elogiada pelos amigos, pelos pais. Qual o nome da mais velha? Alice.
E ela na escola, ela lidera muito o grupinho de amigos, ela consegue mediar uma briga entre um e outro. E eu acho isso muito incrível. Bom. Então, assim, você ouvir isso já te deixa numa situação confortável de que você está criando um caminho confortável certo. De se ouvir, realmente. E criar menino numa sociedade brasileira, numa sociedade carioca, que é uma sociedade, de fato, nós somos genuinamente machista. E a gente pensa nisso, né? Um filho homem que talvez possa, né, vir para protegê-la, que venha a suceder alguma coisa. Enfim, eu acho que elas me fizeram mudar muito a vida, assim. Eu digo que meu mundo é cor-de-rosa, né? Porque eu não tenho nenhum menino, eu tenho meus afilhados que eu amo de paixão. Substituíram essa falta de um filho. A minha esposa queria terceiro filho. Eu falei, amor, você é médico, eu sou advogado. A gente rala pra caramba. Vocês se encontram? Não, a gente tem uma vida... Vocês se encontram durante o dia? Médica, advogado, vocês se encontram? A gente tem uma vida organizadinha, assim, ela trabalha no centro um dia, a gente vai junto, a gente legal. tá próximo, a gente reveza ali, busca... pelo menos umas 2 vezes por semana eles se falam. A cada 6 meses dá uma escapulia do casal... Mas assim, eu digo, amor, não adianta, a família é grande e tal, é muito legal, mas assim, hoje não adianta mentir, é o meu pensamento, é muita correria pra cá, pra lá, é logística, é alguém pra ajudar, é um avô, avó, então... a gente vive numa sociedade hoje que mudou, me corrija aí, eu tô aprendendo bastante, tô em constante aprendizado, e a gente vive numa sociedade, e uma sociedade que ensina muito a gente são os índios. Porque eles vivem numa comunidade, onde um ajuda o outro. Você é índio, você tem nacionalidade... Não, eu sou... Nacionalidade foi puxado. Venezuelano. Eu sou afro-oriental. Abre teu olho aí, Augusto. Afro-oriental. Eu tô lançando essa. Abre o olho. Porque aí vai ter uma singularidade maior em relação à minha pessoa. Olho. Mas é verdade. Eu não sei, na verdade eu sou aí carioca, brasileiro, sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Enfim, pessoal, bobeiras à parte, agradeço demais aí a presença do queridíssimo aí Pedro no nosso podcast. Resenha Pro. Sigam, comentem, compartilhem. A gente está aí com o maior carinho produzindo esse conteúdo para vocês. Acho que pode engrandecer a vida profissional, a vida pessoal. E aí queria que você tecesse aí seus comentários. Mas me diz uma coisa, Augusto. Orais ou remissivas? Razões orais ou remissivas? Aí, o Pedro que escolhe. Pedro, razões orais ou remissivas? Eu vou aproveitar esse último segundinho aí para falar aqui. Segundo não, você tem um tempo. Agradeço esse convite. Tenho certeza que é um projeto que tem N objetivos e um deles é também estreitar relacionamentos, é a gente buscar descontração, beleza, é a gente unir, né? Nós somos advogados aqui, ex-adversos ou não, vizinhos de escritório, amigos de chopp, seres humanos, amigos de batalha, seres humanos, habitantes do planeta Terra. Estamos na mesma luta. Assim, ó. Você não conseguiu fazer não, você tem problema. Agora faz no outro. E aí, os caras já estão bêbados aqui, eu tava aqui só agradecendo aqui. Vai lá, Pedrão, vai lá. De estar aqui com vocês. Abre o olho, Augusto. Né, Enfim, pelo carinho do convite aí, agradeço vocês. Espero que a gente esteja cada vez mais próximos, unidos, seguindo a vida e acreditando naquilo que a gente batalha no dia a dia. Olha, eu vou falar por mim, te atropelar, que você já deu aquele suspiro para falar, mas... eu prefiro que você conclua o podcast, então agradecer imensamente em nome do Augusto, em nome de toda a equipe. Tem uma equipe grande por trás, pessoal que trabalha bem, trabalha com amor, com carinho. E agradecer muito você ter aceito o convite. Foi com muito carinho que nós fizemos o convite, foi pensado o convite. Foi estrategicamente, pelo carinho, pela sensibilidade que você poderia trazer e somar para nossas vidas, para a vida de quem está nos assistindo agora. E a gente tem sempre o que aprender. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar, e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. Ninguém é
tão dominador de conhecimento que não tenha nada a receber, e ninguém é tão pobre de conhecimento que não tenha nada a dar. Então, gostou do dar? Esse colete fez a diferença. Esse cara tá diferenciado. Mas eu vou te falar, Pedrão, brincadeiras à parte, é um prazer muito grande. A disponibilidade, a gente sabe como a agenda de todo mundo é corrida, enfim, família, de um modo geral, filhos, esposa, enfim, famílias, prazos, seja qual for, né? Família é estar junto, é querer dar certo, família é fazer pelo outro, independente de como seja composta essa família. Se anular, é importante. Saber que tem anulação. Fazer pelo outro, fazer pelo outro, se doar, enfim, querer dar certo. Então é o que a gente quer aqui, com o podcast, é instruir, é trazer falas divertidas, engraçadas, mas também contribuir efetivamente para a vida pessoal, para a vida profissional, uma fala não tão sisuda da nossa vida profissional e que por detrás de todo profissional tem um ser humano. Então, ser humano, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Podcast Resenha Pro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Rafael. Obrigado. Segue lá, hein? @resenha.pro. Resenha Pro, nosso podcast. Profissionais como nunca se viu. Grande abraço. Vem comigo e vai de meco.